grande abraço a todos os presentes. Já estamos ao vivo pelo Facebook da CEPA Brasil. Quero desejar aqui, deixar o nosso grande abraço a todos os participantes dessas diversas casas que estão aqui representadas, nessa segunda noite do 16º Fórum do Livre Pensar Espírita da Baixada Santista. Para a gente iniciar essa nossa noite, nós vamos apresentar aqui, fazer a abertura artística, e aí nós vamos reapresentar, na verdade, um número artístico que nós preparamos para o Congresso, o 23º Congresso da CEPA, o ano passado, que ficou muito bonito, né? Ficou bem legal, e aí pediram para a gente reapresentar hoje, e isso demonstrando um trabalho em equipe, né? Um trabalho que foi feito com vários países, com várias pessoas, vários artistas, e trazendo uma mensagem muito bonita também. Então, nós vamos repassar agora nesse momento, tá bom? Então, com vocês, o Clamor da Terra. Peço para que todos desliguem os seus microfones e depois a gente retorna. Avise a quem não
É isso aí, muito legal, né? Ficou muito bonito, foi um trabalho muito bonito de vários artistas, né? De vários companheiros da CEPA, de vários países, a obra do Juan Antônio Torrio La Torre, a poesia, o poema, né? Do Molfino. Então, assim, ficou uma peça muito bonita, e aí é um trabalho de união, né? De trabalho que integra as pessoas, e a gente está preparando mais uma. A gente vai ter mais uma peça artística aí para agora, para o nosso encontro euro-americano em junho. Então, aqueles que quiserem participar, sabe, que quiserem colocar a sua carinha na peça artística, entre em contato comigo para cantar, ou para falar, ou para fazer um poema. Conversa comigo pelo WhatsApp que eu vou incluir na peça artística que a gente vai produzir, tá bom? Está em andamento já. Bom, para adiantarmos esse início dessa noite, antes de entrarmos definitivamente no tema, eu gostaria de passar aqui a palavra para o Ricardo de Moraes Nunes, que é o atual presidente da CEPA Brasil, para ele fazer as suas palavras iniciais. Ricardo, com você. Obrigado, Sandra. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente poder comemorar e realizar esse 16º Fórum Espírita do Livre Pensar da Baixada Santista. Hoje em dia, muitos têm falado de livre pensamento no movimento espírita. E esse fórum, com essas casas espíritas, que são pioneiras, né? Cito elas: o GETA, o ICKS, o GELD, o SEAC, o Ângelo Prado, o Sebafu, que dessa vez não está presente, e o Fraternidade, são casas pioneiras na realização dessa proposta de um livre pensar espírita na Baixada Santista. Então, assim como a Jacira, na primeira noite do evento, agradeceu em nome da CEPA, eu, em nome da CEPA Brasil, agradeço os esforços, né, de todos na realização desse evento, em manter o espiritismo vivo, né, e manter o espiritismo vivo com reflexões de bom nível, absolutamente sob a perspectiva do livre pensar, com discussões respeitosas, enfim, trazendo novos horizontes aqui para a gente poder pensar melhor o espiritismo. Então, em nome da CEPA Brasil, agradeço demais, né? E quero dizer que nós temos muita admiração, né? Todos nós da CEPA Brasil temos muita admiração por esse encontro e desejamos que esse encontro ocorra por muitos e muitos anos ainda. Muito obrigado e que tenhamos uma boa noite. Muito obrigada, Ricardo. Bom, então, dando sequência ao nosso fórum, a primeira noite, que foi segunda-feira, no dia 18 de abril, nós convidamos alguns representantes das casas que estão promovendo esse evento para falar sobre o tema o Centro Espírita e a Pandemia, e cada um, né, contou como foi esse período em que fomos todos acometidos, e como os centros, como as casas espíritas reagiram, como as casas espíritas se organizaram para ter atividade, para poder ter algum tipo de movimento durante esse período. Foi uma noite muito bonita, muito gostosa, né? A gente trabalhou uma reunião entre amigos e com vários relatos que nos deixou bastante emocionados e entusiasmados, porque o que vem hoje, né, no dia 20 de abril, é o que será, como será. Né? Então, nós mostramos como foi e hoje é o como será. E, da mesma forma, alguns representantes vão ter 10 minutos para falar os seus planos, né, o que vai acontecer agora que nós estamos retomando aos poucos as atividades presenciais. Cada um vai poder aqui falar o que está planejando, o que aprendeu, né, desse período, o que aprendeu e o que planeja para os próximos, daqui para o futuro, né, para esse ano e para o futuro, tá bom? Então, as casas que estão participando pela ordem, né, alfabética é o SEAC, o Centro Espírita Allan Kardec. Quem vai falar pelo SEAC é a Márcia Rabani Elias, que é a presidente do Centro Espírita Allan Kardec. Pelo SEBAP,
Centro Espírita Beneficente Ângelo Prado, vai falar o Jailson Lima de Mendonça. Pelo GELD, Grupo Espírita Leão Denis, vai falar a Kátia Silene. Pelo GETA, Grupo Espírita Trabalho Amor, vai falar o José Messias. E pelo ICKS, Instituto Cultural Kardecista de Santos, falará novamente o Alexandre Cárdia Machado, tá bom? Então, sejam todos, muito obrigada a todos pela disposição. Márcia será a nossa primeira convidada a falar. Com você, Márcia. Gente, boa noite para todos. Estou muito feliz de estar aqui representando o Centro Espírita Allan Kardec, e a gente tem certeza que essa noite vai ser tão produtiva e prazerosa como foi a nossa segunda-feira, né? Eu fiquei pensando um pouco nos nossos desafios todos, né? E os nossos desafios, eu acho que para a gente entender, né, quais são os nossos desafios, a gente parte um pouco do princípio do que a gente perdeu no sentido de não ter conseguido manter durante a pandemia, né? Para mim foi o maior desafio de todos, porque eu tinha acabado de ser eleita presidente do Centro, primeira vez na minha vida que eu ia fazer isso. Cheguei em março, a gente já se deparou com uma pandemia que era uma coisa impensável do ponto de vista do que significou esses 2 anos sem a gente poder abrir a porta do centro e realizar as nossas atividades, né? Em março, a gente já chamei uma reunião do centro, da diretoria, e nessa reunião o Arthur, nem sei se ele está aqui presente, acho que está, comentou de como as pessoas estavam se organizando, né? E essa primeira reunião, o diretor era o Ricardo Nunes, a gente fez com o Zoom. Como chama esse Zoom, Ricardo? Que é o Zoom geral, né? Que a cada 40 minutos caía, se abria outra sala, caía, abria outra sala, até o Mauro emprestar para a gente o Zoom da CEP Internacional. A gente conseguiu manter um monte de coisa, mas nós perdemos as nossas reuniões mediúnicas, a nossa emissão energética próxima, as nossas reuniões presenciais, o aconselhamento espiritual, enfim, o nosso convívio físico, fraterno, que segurava tanto a barra uns dos outros, que a gente pôde, de uma certa forma, manter, mas não totalmente. Bom, retornar é lidar com todos esses desafios e todas essas perdas. Eu acho que nosso maior desafio foi voltar às nossas reuniões públicas, às nossas quartas-feiras, porque a gente, nesse período de pandemia, a gente acabou mudando, por conta da gente estar online, tanto o perfil dos palestrantes quanto o perfil dos participantes, dos nossos frequentadores, né? E porque para a gente não era mais Santos, que era o mundo, era o Brasil inteiro, né? E se vê que a gente até teve gente do exterior, os nossos palestrantes puderam ser os mais diversos possíveis, a gente conseguiu trazer para a gente as pessoas mais incríveis do movimento espírita, que puderam trazer coisas muito ricas. Só que no presencial, o nosso público é outro. Nosso público é aquela pessoa que vai em busca de ser acolhida, de precisar de aconselhamento, de ter problemas mediúnicos, de estar precisando de ouvir uma palestra, de desabafar, de ter informações a respeito do espiritismo. E isso requer da gente um outro tipo de palestra, um outro tipo de trabalho dentro do centro presencial. O grande desafio é que a gente quer juntar isso com as nossas palestras online e com os amigos que a gente conquistou nesses 2 anos de pandemia e que a gente não quer perder nesse momento.
Esse é o nosso grande desafio, juntar as necessidades de quem frequenta o centro, quem está indo procurar as nossas palestras, com os amigos e os palestrantes que a gente conseguiu se aproximar muito mais nesses 2 anos. Isso significa para a gente dificuldades, algumas vezes, com relação ao som, com relação à imagem e ao conteúdo das nossas palestras, inclusive, porque elas deixam de ser só palestras informativas, formativas, do ponto de vista do espiritismo e da cultura geral, para ter esse perfil que a gente comentou de acolhimento, de orientação, de poder receber a pessoa na nossa casa, acolher, acudir um monte de vezes e dar essa emissão energética próxima, que muita gente vai procurando esse trabalho do centro. Esse é o grande desafio que nós estamos lidando hoje, porque, a princípio, a gente precisava que o nosso palestrante estivesse sentado, de frente para a câmera, para poder manter a qualidade do som e da imagem, né? Agora nós estamos com... A Simone acabou de comprar para o Departamento de Comunicação um microfone de lapela, que vai deixar o nosso palestrante mais à vontade, andando ali naquele espaço que a gente tem no centro, para poder ficar, para as pessoas se sentirem o palestrante mais próximo, mais receptivo, para poder interagir de uma forma diferente com o palestrante. A gente conseguiu fazer isso já, apesar da ausência do microfone especial, já conseguimos fazer isso na quarta-feira passada e já notamos uma grande diferença na receptividade do público que estava ali conosco. As outras reuniões, a gente pretende, além desta reunião, os nossos cursos, os nossos sedes, manter isso tudo, a mocidade, manter isso tudo numa atividade híbrida que a gente não tinha antes da pandemia, né? Em fevereiro, a gente já começou o nosso curso básico, nós temos 2 por ano, né? Um no primeiro semestre, um no segundo. Já vamos terminar nessa próxima quinta-feira, e na quinta-feira de maio, a gente já começa o nosso curso de estudos mediúnicos, que dura o ano todo, vai daqui até novembro, e, se precisar, se estende até o começo de dezembro, que a gente tem reuniões teóricas e exercícios práticos, que a gente também perdeu esses 2 últimos anos, e agora a gente está retomando com o pessoal que fez o 100 de 2020, 2021, já estão com exercícios, fazendo os exercícios práticos, também retomamos as nossas reuniões mediúnicas, e mocidade desde janeiro, também híbrida. Enfim, o nosso grande aprendizado, né, é poder retomar o centro com todo o carinho que a gente tinha, né, que a gente sempre teve, mas que era mais próximo entre nós, recebendo gente nova. Está aparecendo, toda quarta-feira tem gente nova no centro, né? Trazer novamente alguns companheiros da gente que não voltaram ainda, né? Mas a gente está notando, cada quarta-feira, que a nossa casa se enche mais de gente, e estamos preocupados em manter o uso de máscara, o álcool, a distância necessária, continuamos mantendo todos esses cuidados, e eu acho que é isso, é a gente retomar o que a gente era, sem perder nada do que a gente conquistou, principalmente, né, desse trabalho online, para a gente poder caminhar daqui para frente
Então, assim, todo mundo está super animado, bastante feliz da gente poder estar se vendo, se reencontrando, e rolam uns abraços, às vezes descarado, às vezes escondido, porque ninguém é de ferro, né? Mas eu acho que é isso, gente. Nós estamos buscando mesmo retomar e crescer, né? Crescer com tudo que a gente aprendeu esses 2 anos. Acho que era isso que eu queria trazer. E aí, Márcia, obrigada. Obrigada pelas suas palavras. Depois no final a gente faz um bate-papo, né? E cada um vai poder falar mais um pouquinho. Agora, na sequência, o Centro Espírita Beneficente Ângelo Prado, eu convido o Jailson Lima de Mendonça para falar sobre o que será do Ângelo Prado. Boa noite, Jailson. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Melhor se fosse presencial. Bom, a pandemia ela introduziu um novo normal aí, né, na vida, em toda a sociedade, e não será diferente, né, para os centros e para as instituições espíritas. Mas a gente não antevê tantas mudanças como se alardeava durante o tempo da pandemia, né, que muitas coisas iriam mudar e que muitas coisas iriam acontecer, e a gente não vê que vai ter tantas mudanças, mas algumas situações serão realmente diferentes. Vamos manter, é claro, essa é uma discussão que a gente ainda está tendo, mas a gente vai manter a comunicação virtual, né, para alguma das nossas atividades, né, atividade de estudos, cursos, reuniões administrativas. Mas consideramos que as presenciais elas são fundamentais para fazer e manter os elos, né, para estar junto, né, pertencer ao grupo. Porque a presença humana, o toque de mão, o olho no olho, né, o sorriso e até a expressão de angústia, de aflição, de sofrimento, né, que traz, né, porque atrás da comunicação virtual podemos ter uma imagem que muitas vezes não corresponde à realidade do que a pessoa está passando naquele momento, que é muito diferente quando a gente está presencialmente. Nós retornaremos às atividades com o público, frequentadores, trabalhadores, né, ou seja, com as pessoas, e porque estar junto faz muita diferença. E pensamos que o uso da comunicação virtual também deve ser usada com parcimônia, pois em excesso, muito prolongadas, com muitas repetições de palestra, de palestrante, então acaba cansando e desestimulando. Difícil dizer como será, porque nós não somos videntes, mas à medida em que formos retornando e o tempo passando, né, e com o dia a dia das atividades, ficarão claras as alterações e as necessidades de cada uma das instituições espíritas, porque cada uma tem suas próprias características, né, tem suas próprias necessidades. Pensamos que, num primeiro momento do retorno presencial, poderá ocorrer maior procura pela busca da compreensão dos impactos da própria pandemia, né? Por consolo, pela orientação espiritual, né? Esse acolhimento é um objetivo importante, a gente vê assim, né, como um objetivo importante do centro espírita, fora aqueles fundamentais. Muitas casas, como a nossa própria, né, o Ângelo Prado, que tem um trabalho social, né, com a reabertura, ele poderá ter um aumento da procura de pessoas com necessidades de apoio material, né, por terem sido atingidas pelo descaso e pelo desemprego. Reabriremos, mas todos os colaboradores voltarão. E as dificuldades para a manutenção da própria casa espírita, né? A casa tem um custo, né? Como é que fica essas dificuldades? Então, são coisas que a gente vai sentir com a reabertura mesmo, né? E com a volta daqueles que colaboravam. Em relação às reuniões online, né? As virtuais, para grupos de estudos ou expositores eventuais, mas
vamos precisar treinar as pessoas, né, os colaboradores, para que eles utilizem melhor os recursos tecnológicos e os instrumentos disponíveis, aqueles que a gente tem. Por conta de não termos equipamentos profissionais, e vocês mesmos aí no CADEC estão sentindo essa dificuldade, às vezes, né, provavelmente nossas reuniões públicas serão híbridas, apenas na exposição, pelo menos por enquanto, até que a gente possa adquirir equipamentos melhores, mas sem a interação com quem estiver assistindo online. A realidade de cada instituição é que determinar, a gente vê assim, a amplitude do uso. Pensamos, sim, que os grandes eventos, como os fóruns, os seminários, os congressos, devem utilizar de todo o mecanismo disponível para ter uma difusão maior com a transmissão online. Inclusive, possibilitando a participação daqueles que não têm condições para se deslocarem ao local de realização. A gente viu, assim, com o último congresso, sentimos muita falta de não estarmos juntos, mas nós tivemos uma amplitude, né, de difusão, né, e muitas pessoas que não poderiam participar de um congresso em outro país puderam participar, né? Então, a gente vê, inclusive, tivemos expositores que, se fosse online em outros países, como no caso seria na Espanha, né? Muitos expositores, excelentes expositores, não poderiam participar por questão financeira e nem porque o evento poderia cobrir todas as suas despesas. Bom, para terminar, a gente vai dizer que o Centro Espírita Beneficente Ângelo Prado, ele retorna no próximo mês, né? Então, a gente ainda não passou por essa experiência, nós voltamos agora em maio, às reuniões públicas presenciais e o atendimento. Mas nós faremos de forma gradativa a reabertura e a volta ao presencial das outras atividades, né? Como os trabalhos mediúnicos, que hoje, como a Miriam colocou na segunda-feira, são atividades de estudo, mas essas atividades a gente vai analisar a volta das pessoas, né? E aí, gradativamente, a gente vai abrindo as outras atividades. Bom, é assim que a gente vê como será. Obrigado, Sandra. Obrigada, Jailson. Muito bom. Dando, então, prosseguimento, nós vamos chamar agora para falar pelo GELD, Grupo Espírita Leon Denis, que é do Guarujá, né? A Kátia Filene. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, boa noite. Porque nós já abrimos nossas portas, né? Desde outubro. Como nós somos muito pequenos, a gente se sentiu confortável. Só nós participantes mesmo. A gente não abriu para o público. O público a gente abriu esse ano, a partir de janeiro. Mas ninguém passa por uma pandemia e se comporta do mesmo jeito, né? Ela nos faz refletir e mudar muitas atitudes em nossas vidas e na nossa instituição não é diferente. Aqui no GELD, sempre tivemos muito clara a importância dos estudos. Como somos discípulos do Ricardo, vocês podem imaginar que gostamos de refletir, de filosofar bastante. E estávamos muito confortáveis. Só nós, sabe, um grupo de 8 pessoas que se davam muito bem, que estudava, que fazia nossa reunião mediúnica, que debatíamos livros mais difíceis, né? E era muito gostoso. Porém, a pandemia, o tempo em casa, nos fez perceber que a gente não pode nos fechar, que devíamos ampliar nossos trabalhos. Agora chegou a grande questão, como fazer isso, né? Nesse meio termo, nesse momento, tivemos muitas pessoas próximas que perderam seus filhos, maridos para a pandemia. E nos procuraram, tentando entender para amenizar suas dores. Então, nós sentamos, conversamos e abrimos um espaço na segunda-feira, onde levamos temas de autoajuda, mas onde, principalmente, a gente deixa as pessoas falarem suas angústias, né? E, dessa maneira, a gente vai introduzindo nas conversas a doutrina espírita livre-pensadora, que tanto nos ajuda a entender a vida e é tão consoladora. Eu concordo com o SIAC, que falou no começo, que
a gente sentiu a necessidade das pessoas por tantas perdas. O centro começou a vir mais gente, sabe? Coisas que a gente tentava fazer com os estudos, a gente era muito rígido nos estudos, e as pessoas não querem sentar para ficar estudando o livro dos espíritos, elas querem poder falar, poder ser acolhida, né? E essa maneira a gente conseguiu trazer ao centro pessoas novas que estão acalmando suas dores e, ao mesmo tempo, querendo conhecer a doutrina tão libertadora que é o Espiritismo. Eu acho que a nossa mudança maior foi perceber que existem outros métodos de agregar pessoas, sabe? Claro que sabemos que alguns vão embora, elas vão receber, vão melhorar, como está acontecendo, e eles vão embora. Mas espero que dessas pessoas, algumas pessoas se animem em participar do centro, em participar das nossas atividades, né, de estudo, e futuramente do curso da mediunidade, né? Porque há muita dificuldade que a gente tem aqui no Guarujá, são as pessoas virem ao centro estudar, né? A gente tem muita dificuldade. E a gente, por outro lado, estava muito confortável com o nosso grupo, né? E a pandemia nos fez refletir, não, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente não pode perder ninguém, o nosso grupo é muito pequeno, eu nem falo de desencarne, eu falo mesmo de perder, de viajar, já vai abalar nossa estrutura total, entendeu? Tanto financeira, quanto a estrutura mesmo física, né? A estrutura aqui do GELD, que tem todo um encaminhamento. E também nos aproximarmos mais das casas espíritas, sabe? Escutar, ouvir outras ideias, outras opiniões, ouvir coisas novas. A internet, para nós aqui, é uma coisa ainda meio fora da nossa realidade, assim, né? Eu gostaria muito de introduzir, mas a gente não tem, os participantes ainda, o costume muito de ver. A gente vê vocês, mas a gente fazer, né, e colocar, a gente ainda estamos engatinhando com isso, né? E também a gente tem muita falta mesmo, né? Da relação de pessoas, né? Poder abraçar, poder chegar perto, embora a gente esteja aqui também, estamos fazendo distanciamento, estamos todo mundo de máscara, né? Mas você já consegue, como o Jesus falou, perceber mesmo, né, as necessidades das pessoas, né? Quanto angustiado está, que às vezes, falando com a gente pelo telefone, a gente não consegue perceber tanto. Então, essas são, por enquanto, as mudanças que o GELD fez e tá indo, né? Está indo, a gente está com a emissão energética também na segunda-feira, também mudamos o jeito da emissão energética, não se aproximamos, colocamos longe. O Ricardo já esteve aqui, já viu, a gente pediu para ele vir dar uma aulinha da doutrina, e eu estou sentindo que as pessoas estão mais curiosas, estão melhorando, querem conhecer, né? E essa foi uma maneira. E a gente vai estar aberto agora para as adaptações que pós-pandemia vai vir para a gente, que vai vir ainda mudanças, né? E a gente espera estar se adaptando todo dia. E essa é a nossa mudança do GELD, né? É isso que a gente percebeu no GELD aqui. E a gente está fazendo, pelo menos esse ano, né, para poder ver para fazer uma avaliação no final do ano, o que foi de positivo. Mas está sendo muito positivo, a princípio. Boa noite. Muito bom, obrigada, Kátia. Que gostoso, né? A gente ouvir que tem esse grupo lá no Guarujá e então muitas perspectivas, né? Quando a gente fala do que será do futuro, o futuro está muito longe, né?
Kátia, para esse ano nós temos isso, o futuro é muita coisa, né? A gente não sabe, realmente. Bom, agora em continuidade, nós vamos conversar com o José Marcos de Messias, do Grupo Espírita Trabalho Amor, que é de São Vicente. Está tudo certo com o seu áudio, Messias? Agora sim, está ótimo. Que bom te ver, Messias. Então, com você a palavra. O prazer é todo mês em rever a todos vós. O prazer é nosso. Sentimos muito felizes em estar participando. Então, você já pode contar para a gente quais são aí os próximos passos do Grupo Espírita Trabalho e Amor, tá bom? Nós ficamos 2 anos fechados, 2 anos exatinhos, né? Aí abrimos a primeira semana só para os membros da casa. Ficamos uma semana reunidos, porque o jeito ele funciona de segunda a sábado. Ele tem uma atividade da semana inteira. Então, nós ficamos, e na semana seguinte que fechamos a casa, nós já começamos a fazer reuniões online. Só que essas reuniões online é boa, é importante, mas ela não tem aquela vivência de estarmos ombreados com o outro, sentir o calor do outro, a atmosfera fluídica do outro, né? Olhar nos olhos do outro, apertar, abraçar, beijar. Isso nos causou uma certa dificuldade, mas fomos contornando pelas reuniões que fazíamos online. Isso, durante os 2 anos, fizemos reunião online. E voltamos. A gente voltou com o nosso grupo inteirinho. Não tivemos perda de ninguém. Você tem uma ideia, nós temos 15 médios ostensivos. Os 15 médios estão presentes. Nós temos umas 13 médios sensitivos. Os 13 médios estão presentes. Nós temos um grupo de iniciantes. Este grupo de iniciantes está voltando novamente. Então, as nossas reuniões continuam. Aí a gente vai ajustando-as de acordo com as necessidades que vão surgindo, né? Aqui, a nossa casa tem uma certa facilidade, que estamos num prédio de 3 pavimentos. Então, por orientação dos espíritos, nós abrimos a casa ao público 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Sendo que, aberta ao público, ficou só o pavimento térreo, onde vamos ter o passe, a conversação, que as palestras nós suprimos, não temos mais palestra, temos conversação, né? Vamos, até onde eu penso, vai ser muito difícil trazermos palestrante para as nossas reuniões públicas, a não ser um evento especial, uma comemoração, aí sim, mas do contrário, não. Vamos suprindo essa necessidade com os membros da casa. Então, nós temos segunda, quarta e sexta, recebemos as pessoas, temos uma orientação para com elas, e elas passam por esta conversação, participam da conversação, passam pelo passe. E, nesse mesmo momento, da segunda, quarta e sexta, acontecem as reuniões de desobsessão, que são feitas no nosso 3º pavimento. É privativa, só os médios ficam ali participando. Os médios foram divididos em grupos para atender os dias de segunda, quarta e sexta. Os estudos, o Geta não tem curso, o Geta tem um estudo regular das obras de Kardec, que entra ano, sai ano, e os estudos persistem. Então, vão ser feitos agora terça, quintas e sábado. São os estudos e juntos também com a parte prática, teoria e prática, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns e toda a obra de Kardec. A gente faz essa abordagem
durante 2 horas e 15 minutos a cada dia, segunda, terça, quintas e sábado. Temos também um grupo de iniciantes, que são segunda, quartas e sexta. E as reuniões nossas continuam, elas retornaram com alguns ajustes necessários, porque a dinâmica da Casa Espírita ela tem que estar sempre envolvida em melhorar as condições para que os membros participantes possam desenvolver melhor a sua atividade. Continuamos com a desobsessão, a ação magnética, os passos, os estudos e um grupo de prece, que nós temos também um grupo de pessoas que se dedicam a preces. Então, essa é a nossa atividade que vamos ajustando ao longo deste ano. Nós não sabemos se no final dele continuamos com essa grade, mas sempre procurando atender às necessidades daqueles que nos buscam e também aos trabalhos mediúnicos que são importantes para atender os desencarnados. Então, isso é o nosso entendimento, né, dentro das condições que nós temos, e esperamos já uma melhor agilidade a tudo isso mais à frente. Mas, por hora, a nossa grade é assim. Agradeço e tenham todos uma boa reunião. Obrigada, Messias. Que bom, é bom ouvir você falar que de 15 médios, os 15 retornaram, né? Isso é muito, muito bom, muito gostoso ouvir isso, porque muitos não voltaram, né? Eu acho que em algumas casas, algumas pessoas não retornaram ainda 100%. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. E para chegar já no último representante, na última casa, a gente vai conversar com o Alexandre Cádia Machado, que é do Instituto Cultural Kardecista de Santos, ICKS. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite, Sandra, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui de novo, né? Fazem 2 dias apenas que a gente se reuniu para conversar sobre como foi a pandemia, né? E agora falar um pouquinho a respeito do que virá. Como eu mais ou menos terminei o papo na segunda-feira, né? Eu acho que nós temos que ser otimistas, né? Porque pior não ficaremos. Ou seja, o fato de nós estarmos podendo fazer reuniões virtuais ou presenciais já é um ganho enorme, né? Então, partindo desse fato, e até porque a pandemia nos afastou, de certa maneira, né? Por isso, ICKS, que é um grupo muito pequeno, que tem aí 12 pessoas, a gente havia cancelado as reuniões presenciais. A gente fazia umas reuniões muito gostosas, pequenas, né? Com um grupo pequeno, sempre convidando gente de fora, ou mesmo nós, para desenvolvermos alguns trabalhos, né? A gente havia parado isso antes mesmo da pandemia e continuou sem fazer durante a pandemia, apenas reuniões administrativas que nós fizemos. Mas já esse ano o pessoal falou, vamos voltar a conversar, porque, na verdade, como nós temos uma oportunidade de que todos os membros fazem parte do Lar Veneranda, e a gente tem uma reunião mensal no Lar Veneranda, do conselho, todos do conselho, então a gente fica depois e agora está conversando presencialmente. Então, vamos dizer assim, a volta da pandemia já nos aumentou em muito as nossas atividades, né? Ou seja, a gente não estava fazendo nada, então de nada para fazer uma reunião por mês, o aumento é infinito, né? Matematicamente. Então, assim, para nós já melhoramos muito. Assim, eu trabalho em home office há 18 anos, então eu não tenho nenhuma preocupação, nenhuma dificuldade em trabalhar em ambiente virtual. Se não fosse possível fazer isso, eu já teria perdido o emprego há muito tempo. Eu trabalho numa empresa multinacional e com cobranças de resultados. Então, acho que o fato de estar em home office, o fato de trabalhar em ambiente assim, virtual, em nada atrapalha a produtividade. Ao contrário, aumenta a produtividade, desde que aquelas pessoas que participem tenham realmente vontade de participar. Numa empresa, isso é garantido, porque se você não entregar o que tem que entregar na data certa, você acaba perdendo o seu trabalho, né? Quanto a nós espíritas, o problema é a nossa própria
capacidade de nos motivarmos a fazer as coisas desta forma, mas pensando bem, né? Não precisa sair de casa, não importa se está chovendo, não importa se está tudo alagado, em Santos tem isso, né? De vez em quando está tudo alagado, então, o nosso grupo, que é um grupo de idade, o pessoal, se chove, não sai, então, o fato de fazer as coisas de maneira virtual é uma vantagem, né? A nosso grande foco para pós-pandemia é, sem sombra de dúvida, investir nessa questão virtual. Porque o que o ICKS tem de bom e que pode realmente contribuir para o movimento espírita é o enorme material que a gente tem aí, que foi gerado durante os vários congressos, os vários simpósios brasileiros do pensamento espírita, o jornal Abertura, nosso blog, então todo esse material que, de certa forma, nesse aspecto a gente é um pouco concorrente com o CPDOC, ou vai ser mais concorrente com o CPDOC no futuro, mas é em termos de mostrar e documentar esse material e disponibilizar para a comunidade, né? Então, assim, nosso grande programa para esse segundo semestre desse ano é realmente investir em uma plataforma digital potente que permita com que artigos da Alcione, artigos do Ricardo, que foram publicados no jornal, do Mauro, da Jacira, do Ademar, estejam acessíveis a todos, né? A gente fez uma parceria muito boa, claro que nós somos membros e sócios da CEPA, né? Em colocar o Jornal Abertura desde o ano passado, o Jornal Abertura PDF, no site da CEPA. Tem sido um lugar que nos tem permitido que o Jornal Abertura tenha aumentado em muito a sua circulação. Eu fui fazer um levantamento, só para vocês terem uma ideia, nós distribuímos em torno de 230 aberturas por mês no final, né? Quando eu peguei a abertura há 11 anos atrás, a gente entregava 300 jornais. E nós estamos entregando 220 jornais no final do ano de 2011, né? O 2021, em dezembro foi o último, foram 220 jornais que nós entregamos. 21. E agora, nesse último mês, só para a gente ter uma ideia, ou seja, de abril para agora, nós tivemos mais de 1.000 aberturas baixadas. Não só do último exemplar, como todos os outros que estão no site. Então, a gente tem os 11 jornais aberturas de 2021 e os 3 aberturas de 2022 no site da CEPA. Tivemos, só no último mês, mais de 1.000 aberturas baixadas. Então, isso significa que todos aqui que escrevem lá, e vários que estão aqui escrevem, têm os seus artigos sendo lidos por pessoas que antes não os acessavam, né? Então, nossa programação é exatamente essa, no segundo semestre desse ano, ter uma plataforma que nos permita que sejam acessados os livros, que nós vamos tentar fazer livros virtuais daqui para frente, dos livros já existentes, né, do Jaci, tudo, fazer cópias virtuais, fazer o esquema que está sendo feito pela CEPA, o CPDOC, com a coleção Livre Pensar, ou seja, deles serem ofertados gratuitamente. E porque é o que a gente pode fazer. Eu acho que o nosso enfoque no Instituto Cultural Kardecista de Santos é trazer a palavra espírita, livre pensadora, para o maior número de pessoas. E esse é o nosso enfoque. Então, a gente vai ser exatamente isso, quer dizer, melhorar essa nossa ferramenta de comunicação, além de manter as ferramentas que a gente já está usando, como o caso do site da CEPA, e também fazer com que as pessoas acessem cada vez mais esse conteúdo. Né, o nosso blog, no comecinho do ano, a gente ultrapassou a marca de 100.000 acessos, né? Então, assim, a gente não tem lá nenhum chamariz, não aparece nenhum artista falando mal de ninguém, não aparece nenhuma foto provocante, né? Mas a gente tem acesso de pessoas que se interessam por espiritismo e que vão lá e leem os nossos artigos de vocês. Então, essa é a nossa preocupação. Então, também trazer um pouco mais de conteúdo, vamos dizer assim, talvez em vídeos, coisas, a gente tudo nós vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Mas a ideia é evoluir bastante, né, nesse modal, né, que é utilizado amplamente hoje no mundo, não é nenhuma novidade. O espiritismo também tem muitos sites, muita gente fazendo bom trabalho na arte espírita, com peças e etc., né?
E nós não vamos ter essa competência, evidentemente, mas a nossa competência vai ser criar alguns modelos curtos, talvez, para chamar atenção, usando outras mídias, para que as pessoas vão até os nossos sites e usufruam do material. Aí tem que parar, baixar e ler, ou abrir e ler, porque não dá para ser espírita, não dá para conhecer o espiritismo sem estudar. Então, o nosso enfoque é permitir que isso possa ser acessível, talvez de maneiras fáceis de encontrar o que se busca, mas, no fundo, só vai progredir mesmo, o espírito só vai progredir aquele que se dedicar, né? Então, essa é a nossa perspectiva para o futuro, que o futuro já está aí na nossa porta. É isso aí, gente. Muito obrigado. Muito legal, muito bom. Boa notícia essa dos acessos, né? Uma coisa assim, mais de 1.000, né, acessos aí, que foram baixados, né, downloads, né? Muito legal, Alexandre. É que está documentado, inclusive, se você for na página da CEPA lá, o Abertura, a gente fez questão de que todas as aberturas baixadas aparecesse o número lá, porque é a forma para a gente poder fazer o acompanhamento disso e saber se as ações que a gente está fazendo de marketing ou de divulgação estão dando resultado. Exatamente. Assim como assim, foi o que eu disse lá na segunda-feira, quando a gente grava as palestras e coloca o conteúdo à disposição do público, a gente tem lá um acervo, né, de temas que podem ser acessados a qualquer momento. Inclusive, a gente tem palestras que têm mais de 700 visualizações do SEAC, quer dizer, não foram todos os espíritos, foram pessoas que estão interessadas no assunto e que vão buscar os temas e acabam assistindo uma palestra ou leem um artigo, né, como você está colocando, leem uma abertura. Então, essa tecnologia veio para ficar, né? Ela veio para a gente aprender a usar e agora ampliar realmente a difusão dúvida, né? Alguns anos atrás, Sandra, eu tomei a iniciativa e eu fui falar com o pessoal da Opinião, né? No caso do CCEPA, na CEPA, CEPA Brasil, CEPEDOC, e todos nós colocamos nos sites o link das outras entidades que tinham também algum trabalho, porque quando alguém passa ali por acaso e entra na nossa rede, né, ele pode se interessar por aquilo e ir atrás de outros locais, e aí com isso todo mundo ganha, né? Então, essa relação ganha-ganha, ela é produtiva e a gente tem que cada vez mais incentivar tudo isso. Exatamente. Muito bom, amigos. Temos aqui muito obrigada, viu, Alexandre? Temos aqui no chat umas provocações que o Ricardo fez. Ele começou a fazer a provocação para a Márcia lá no início, né? Eu vou ler aqui, Ricardo, depois a gente abre para a gente bater papo, né? Ele pergunta para a Márcia o seguinte: a Márcia, você se tornou presidenta do SEAC justamente no momento em que surgiu a maior crise de saúde pública que já vivemos. Peço para falar um pouco dos seus sentimentos naquele momento, suas angústias, receios e insegurança. E hoje, como você se sente após 2 anos de duração dessa situação? A Márcia, ela assumiu a presidência do SEAC em janeiro de 2020, né, Márcia? Em março, deu-se a pandemia. Pode falar, Márcia. Olha, acho que o Ricardo mesmo perguntou, usando as palavras exatas aí, né? Medo, insegurança e na realidade eu tinha imaginado uma coisa que a gente ia estar todo mundo junto ali discutindo. Quem me conhece sabe que eu me preocupo muito com essa coisa do trabalho de equipe. E aí, apesar disso tudo, a gente tem uma equipe no centro, particularmente a diretoria de 2 anos atrás e essa de agora, que ajudou muito a fortalecer fortalecer o outro, né? Então, senti muito medo um monte de vezes. E eu não sei se como foi para vocês, mas para nós, particularmente, a gente imaginava um monte de vezes que dali 2, 3 meses a gente ia poder voltar, né? A gente estipulava uma data para o centro ficar fechado, vai ficar fechado até o dia tal, depois a gente vai rever essa coisa de poder voltar ou não. Isso aconteceu algumas vezes, né? E cada vez que a gente estava achando que o negócio ia melhorar, aparecia uma cepa nova, ou aparecia algum evento que juntava um monte de gente em lugar público, e aí o número de casos explodia outra vez. Então, a gente não tinha, no fim, a gente já, todo mundo já percebeu, não precisava nem ser cientista para saber disso,
de que o negócio era muito mais comprido do que a gente imaginava, né? Mas a gente, no começo, cada vez pensava que a cada 2, 3 meses de pandemia a gente ia conseguir se juntar outra vez. Então, foi muito sofrido, né? Foi muito sofrido, e eu acho que o grande desafio agora é a gente retornar funcionando azeitadinho enquanto equipe. Alguns de nós são mais tímidos, outros são mais afoitos. Alguns de nós têm mais espaço, outros têm menos. Alguns têm mais criatividade, outros têm menos. Mas a grande preocupação minha hoje é que cada membro da diretoria e cada grupo que frequenta o SEAC se sinta dono daquela casa, participante ativamente, ajudando a construir, colaborando, falando, se colocando. Acho que essa é a grande preocupação, porque não fomos todos nós que conseguimos nos manter ativos durante esses 2 anos. É muito mais difícil para alguns de nós. Teve gente da diretoria que não tinha nem muito acesso à internet, de morar em bairro bem longe e ter muita dificuldade de acesso à internet. Pessoas desse tipo, então, aí que ficaram mais distantes, né? Mas eu acho que é isso. Hoje, o grande desafio é juntar todo mundo outra vez para a gente, para sentir mesmo esse sentimento que a gente sempre teve no SEAC, de que é a nossa segunda casa mesmo, é o nosso lar, e todos nós temos acesso e participação naquele pedaço. Acho que esse é o grande desafio hoje, Ricardo. Não sei se eu respondi a tua provocação. Muito bom. Obrigada, Márcia. Ricardo fez um comentário aqui para a Kátia, pessoal do GELD. Kátia e amigos do GELD, admiro muito a persistência de vocês em manter uma casa espírita aberta com todas as dificuldades que sei que existem. Aí, vocês são os verdadeiros heróis da resistência. Somos, verdade. Verdade, somos mesmo. Do que o senhor e concorda plenamente. Eu gosto de ler esses bate-papos, é bem interessante. Bom, deixa eu ver que tem uma mensagem. Uma mensagem, alguém está me corrigindo aqui, diz que o Jeta não é em São Vicente, é na Zona Noroeste, né, gente? Acho que eu me confundi, não é isso mesmo, né? Está certa a correção? Está certo, Walter? Está certo, Messias? Isso, não é em em São Santos. Vicente, é em Santos, é Zona Noroeste, está certo. Santos, bem próximo da divisa. Perfeito, Mas é Santos. acho que é por isso que eu confundi, então fica a correção registrada. Deixa eu ver, tem uma pergunta aos debatedores feita pelo Mauro. Mauro, você quer fazer? Acho que dá tempo de falar para a gente ouvir um pouquinho outras pessoas. Pode abrir o microfone, Mauro. E antes de você falar, Mauro, eu queria já deixar aqui registrado o nosso agradecimento, viu, do SEAC, porque foi você que nos ensinou a usar o Zoom, tá? O Mauro tem toda a paciência do mundo, né, nos deu acesso e nos ensinou, né? Então fica aí o nosso agradecimento registrado também. Realmente, Mauro, é o agradecimento da equipe toda. A gente é muito, muito grato mesmo, né? Muito obrigado, amigos. Estou aqui, eu e a minha esposa estamos com 2 computadores, então a gente tem que desligar num para ligar no outro, essas coisas para não dar microfonia, né? Bom, satisfação, antes de tudo, de estar participando desse debate. Inovador, sem dúvida, porque é para repensar o que vem pela frente. Então, parabéns a todos os dirigentes, participantes dos grupos que estão buscando enxergar o que vem pela frente. A minha questão, é uma dúvida que eu tenho mesmo, é sobre o que a gente vai fazer a partir de agora, do ponto de vista de integração. Antes, a realidade dos grupos era a seguinte, era a priorização das atividades internas do grupo. Então, existem até grupos que têm reuniões todos os dias da semana. Um dirigente participa, às vezes, de 3, 4 reuniões no grupo por semana.
e era menor a participação, a priorização de atividades de integração, porque, digamos, era em eventos que ocorriam, digamos, em alguns finais de semana, ou às vezes alguma semana de eventos e assim por diante. Era claramente uma atividade não cotidiana, atividade de integração. Com a pandemia, nós tivemos a oportunidade de descobrir que, com o ferramental todo que temos, nós temos a oportunidade de fazer atividades integradas regulares. Supostamente, poderíamos participar de atividades integradas uma vez por semana, 2 vezes por semana, e assim por diante. E até existe já um cansaço em relação a isso, que no começo apareceu como uma grande novidade, mas depois cresceu tanto que a gente nem consegue dar conta de todas as lives. De qualquer maneira, é uma oportunidade descoberta. E, ao invés de ficar só no meu grupo, eu posso participar regularmente de atividades integradas. E até mesmo podemos pensar que alguns grupos, até de locais diferentes, possam desenvolver projetos conjuntos, atividades conjuntas, coisa que antigamente era totalmente impossível. Então, a minha pergunta para os debatedores é sobre isso. Como a gente planejar a nossa caminhada a partir de agora, do ponto de vista de integração, considerando essa oportunidade, considerando que todos somos finitos. Então, não adianta eu só querer, eu já vou 3 vezes ao centro, vou arranjar mais 2 atividades integradas semanais. Evidentemente, não vai ser viável. Me parece que exige um repensar de como que o grupo espírita hoje atua e como que entra agora as atividades de integração para esses grupos. É isso aí. Muito obrigado a todos. Desculpa me estender um pouco aí na minha exposição. Obrigada, Mauro. A gente tem 3 pessoas que estão com a mãozinha levantada. Eu vou primeiro dar a palavra para o Jorge, que ele já tinha levantado a mão antes, depois o Jailson e o Alexandre. Tudo bem? Jorge? Oi, gente. Boa noite a todos. Pessoal, representantes das casas, a Márcia, o Jailson, o José, o Alexandre, a organização, que queria parabenizar a organização, e a Márcia e os demais, a Sandra, o Ricardo, nosso eterno presidente, né, nosso amigo, que sempre deixou uma reflexão aqui do lado de cá para nós, nos nossos estudos, com relação à doutrina e nós sermos seres melhores. E o que eu vejo agora com relação à pandemia, é que a pandemia também deixou um lembretezinho. É o seguinte, é preciso insistir no bem. O bem, ele atenua e até apaga o mal perpetuado. É preciso também insistir na tolerância. A tolerância salva, a intolerância mata. É preciso também insistir no respeito. Só através do respeito nós conseguimos a reforma íntima. É preciso também insistir na indulgência, porque nós não somos perfeitos. Então, veja bem, precisamos ser seres melhores. Só melhoramos através da convivência com o nosso semelhante. Eu acho que a pandemia deixou essa dica. Cabe a nós captarmos. É isso que eu queria dizer, gente. Parabéns a todos pelo evento. Obrigada, Jorge. Jailson? Então, respondendo aí, Mauro, eu acho o seguinte, Mauro, a gente tem uma certa dificuldade porque eu acho que as instituições, né, os grupos, na realidade, são todos barristas, em maior ou menor grau, a gente é muito barrista. A gente se fecha muito nos nossos grupos e a gente se satisfaz com aquilo. Algumas pessoas, uma ou outra ali, que tem interesse de saber outras coisas, de ter outros contatos, ou aprender coisas diferentes, ou perceber que o nosso mundo, que o mundo é muito maior, né? Que a coisa é muito mais larga, né?
Então, eu acho, e agora, como você falou, eu acho que assim, quando se descobriu o online, o virtual, pô, legal, um ali, o outro tal, né? Agora, eu acho que até as instituições voltando à normalidade, né? Cada vez mais as pessoas vão deixar de participar de outros eventos, porque exatamente, em especial, aquelas pessoas que administram um centro, uma instituição, acabam se ocupando muito em vários dias da semana. E uma outra coisa que eu vejo que precisa ser feito, e aí tem que ser reestruturado a nível de movimento, né, da CEPA Brasil, é um calendário, né? Então, o que se a gente não tiver um calendário com tantas atividades ocorrendo ao mesmo tempo, concorrendo, dificilmente a gente vai dar conta, né? Mesmo que eu, por exemplo, na quarta-feira eu tenho atividade do Ângelo Prado, eu não assisto a palestra do Allan Kardec, mas depois eu vou assistir a gravação que tem, eu sempre assisto a gravação, né? Mas acabo não interagindo, né? Tá certo? Agora, eu acho que assim, precisa, e é uma preocupação que eu tenho aqui na Baixada Santista, eu já coloquei isso para os representantes das instituições aqui, que a gente precisa sentar, conversar, né? Porque às vezes um está fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo, e se fizesse junto seria muito melhor, né? Mas a gente tem uma dificuldade, eu acho que isso tem a ver muito com esse, como eu disse no começo, um certo barrismo que a gente tem, sabe? Alexandre? Bom, acho que a colocação e a pergunta do Mauro é muito interessante, né? Ela abre diversas perspectivas de pensamento, né? E até de resposta. Eu vou começar um pouquinho pelo que o Jailson havia dito, com relação à importância de também ser local. Não é só isso, não é ruim, não. Isso é importante, né? A gente, há 2 dias atrás, a gente teve a impressão, em algum momento, de que, mas o centro, não sei se vai ter gente e tal. Não, mas a gente tem o nosso público local, que a gente precisa se dedicar a ele, né? E cativá-lo e trazer de volta. Essa é a primeira prioridade pós-pandemia, que eu imagino que sejam das casas espíritas, fazer com que a rotina volte ao seu normal. Então, é evidente que nesses primeiros momentos, uma atividade gerencial vai ser muito mais importante nessas áreas, né? Agora, tem vários de nós aqui que participam de outras entidades, né? Entidades que englobam tanto CEPA, CEPEDOC, CEPA Brasil como CEPA Internacional, né? Atividades que têm que ser coordenadas com outras pessoas, né? E que vão ter iniciativas. Eu não sei se é possível, Jailson, ter um calendário, por mais que a gente tente fazê-lo, né? Se alguma entidade ou algum lugar quiser fazer um evento, ele não vai fazer porque tem um outro acontecendo na Venezuela, é muito pouco provável. A gente vai fazer, e hoje em dia a gente tem a possibilidade de gravar, e quem puder escolher, depois consegue assistir um ou outro. Esse seria um bom problema. Um bom problema é aquele no qual a gente não tem solução para ele, mas todos podem usufruir depois, que é o que eu gosto dessa história toda, porque eu, às vezes, não posso participar, mas eu consigo ver tudo no YouTube. Então, assim, a gente consegue participar, consegue saber o que está acontecendo, mesmo sem estar online. Então, a gente criou uma coisa que até então não existia, que a gente poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Estamos nos multiplicando. Volto para aquela questão que eu disse, depende de querer. Tem gente que não quer fazer nada, aí você não vai fazer nada, não vai participar de nada. Mas para aqueles que gostam, aqueles que se interessam e querem, conseguem fazer, então, uma participação maior. É isso. Não tem uma resposta fechada para a questão do Mauro, mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que a gente tem possibilidade de, dentro das nossas responsabilidades, poder participar de várias coisas. Obrigada. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso também, depois eu volto para o Mauro, que levantou a mãozinha. Então, eu acho, sabe, o que eu penso, gente, é que, assim, nós podemos, sim, nos organizar, como até o Ricardo está sugerindo ali, agora aqui no chat, sugeriu que a gente fizesse um trabalho, porque agora a gente tem mais possibilidades, a gente conheceu essa ferramenta que nos dá a possibilidade de fazer atividades, cada um na sua casa, e depois reunir esses resultados, depois a gente fazer um encontro, sei lá, com todos juntos, aí sim fazer um calendário nosso da Baixada, já que nós estamos no Fórum da Baixada Santista, fazemos nosso calendário, e como o Alexandre falou, vai ter aquele público.
as pessoas estão escolhendo realmente, só que ninguém está perdendo, porque as pessoas vão ver depois. Então, a gente não pode, eu acho que a gente tem que se desprender um pouco dessa preocupação de ter muita gente, né? Ah, não vai atingir muita gente. Se a gente conseguir reunir, como estamos aqui hoje, 35, 34 pessoas, com mais os 15, 20 que estão assistindo agora pelo Facebook, com mais o que vem depois, a gente ampliou muito, né? A gente está ampliando muito o alcance. Então, nós não podemos mais, não precisamos ficar preocupados, essa angústia de que só tem 34 pessoas. Né, tem 34 pessoas, como na segunda tinham 55 aqui, numa segunda-feira, e não só, Alexandre, a gente não participa só de CEPA, CPDOC, CEPA Brasil, a gente também está envolvido com outros movimentos, movimento de mulheres espíritas, os coletivos que se aproximaram da gente, e que a gente se aproximou dos grandes coletivos hoje, né, coletivos espíritas que estão aí funcionando com várias lives, com vários cursos, com muita coisa interessante. A Abre Paz, que é essa que o Ricardo participou ontem, Associação Brasileira de Cultura de Paz, né? Tem a Abre Paz, tem os Girassóis, tem vários coletivos, e a gente vai bebendo um pouquinho em cada um, né? Assim como eles estão bebendo na nossa fonte. Todos estão participando com a gente está fazendo um curso no SEAC agora com os Signates, tem pessoas de vários coletivos, de vários grupos do Brasil, então, assim, a gente ampliou muito, Mauro, acho que isso a gente não tem mais, isso não regride mais, a gente só tem que se organizar e sim, ampliar. Eu quero falar o exemplo do SEAC, porque a gente conseguiu trazer nesses 2 anos, essas 80 palestras que a gente tem gravadas, tem palestrantes que nunca não viriam para a gente numa quarta-feira, né? A gente teve palestra com João Espura, a gente teve Davi Santamaria, a gente teve o Juan Torrio da Espanha, a gente tem o Milton Medran, de Porto Alegre, Salomão, o Homero, o Mauro, Jacira, Maria Cristina Zaina de Curitiba, o Saulo Albach, o pessoal do Água, o pessoal do Sérgio Maurício, o pessoal lá da CEP, né, com o André, a gente trouxe pessoas, o Matheus Laureano, pessoas de vários estados, e a gente também não quer perder isso, né? A gente acha que a gente não pode perder, acho que a gente tem que continuar fazendo esse intercâmbio, sim, de palestrantes, de pessoas com temas variados, não vai ser toda semana, mas a gente não poderia, eu fico com uma sugestão, a gente não perder isso, o dia que a gente fizer, divulgar para todo mundo, né? E quem puder assistir, se não puder ao vivo, vai assistir depois, porque vai estar gravado, tá bom? Mauro, você quer complementar sobre isso? O microfone, Mauro. Estou te ouvindo, não, Mauro. Eu quero falar, mas eu queria sugerir que o Adhemar falasse primeiro, que deve ser o mesmo assunto, e depois eu quero lançar só um desafio para nós aqui, porque a minha fala também não é para resolver esse problema. Eu só quis levantar uma questão aqui. Eu quero levantar um desafio. Se o Adhemar quiser falar, por favor. Muito gentil, meu amigo Mauro, sempre... Bom, boa noite a todos e a todas. Eu não ia falar nada, mas eu só queria compartilhar com vocês uma preocupação que, de alguma maneira, está presente em muitas das falas, já que a gente está discutindo o que vai acontecer, mas dentro de um determinado contexto. Veja, não é porque a vida vai voltar ao normal agora. A vida não vai voltar ao normal. Nós perdemos no mundo, dados já oficiais, mais de 6 milhões de pessoas. O Brasil perdeu, até agora, 662 mil pessoas. Nós temos milhares, ou talvez milhões de pessoas fortemente afetadas do ponto de vista da sua saúde física e, em particular, da sua saúde mental. Sonhos se despedaçaram. Projetos de vida foram para o espaço. Muita gente está tendo que reconstruir, muita gente perdeu muito, perdeu inclusive a esperança no futuro, e muita gente busca uma mensagem capaz de dar sentido à sua vida, capaz de trazer explicações, trazer fé no futuro. A filosofia espírita foi tão importante. Se nós não tivermos convicção disso, de que o espiritismo tem uma contribuição fundamental para a sociedade no momento pós-crise, porque, vejam, o momento de crise é crise, todo mundo era amigo, todo mundo ia dar a mão, ia ter redes de solidariedade, lembram? Até a Globo começou a fazer, né,
coisas bonitas, mostrando, tal. Isso tudo acabou e as pessoas estão, muitas delas, sozinhas, literalmente sozinhas, desamparadas, né? Então, veja que interessante, nós, como um grupo de espíritas, progressistas, laicos, livre-pensadores, jamais podemos perder a capacidade de entender qual é o desafio que está colocado para cada um de nós, seja como um espírita, como alguém que pensa o mundo através do espiritismo, seja as instituições espíritas, seja um movimento espírita que está comprometido com a vida. Gente, as pessoas hoje me procuram porque elas sabem que eu sou espírita, para dar um jeito de entrar nessa conversa, entender o que está acontecendo com o mundo. Por que as coisas são assim? O que acontece depois da morte? Olha, há 75 anos, o Brasil não perdia expectativa média de vida. Nós perdemos 3 anos de expectativa média de vida. Então, assim, nós não podemos achar que assim, a vida vai voltar ao normal e todo mundo vai voltar para o centro espírita, tá certo? E a questão é só uma questão de mera tecnologia. Eu acho que nós vamos ter que ter clareza do papel, do potencial, do uso da mediunidade, no sentido de ajudar as pessoas a superar os movimentos que vivem, para gerar aprendizado. O conhecimento espírita, o que ele é capaz de transformar, de consolar. Desculpa se eu estou me estendendo um pouquinho, mas é porque eu acho que assim, é fundamental entender qual é o desafio do momento. Vou dar um outro exemplo, né? Nós temos discutido muito entre nós e tal, né? O que o Espiritismo pensa do mundo que sai da maior crise sanitária dos últimos 100 anos e entra numa guerra absurda, que já dura para mais de 2 meses, com uma matança generalizada na frente de todo mundo vendendo arma. Quer dizer, isso vai gerando um mundo de insatisfação, de dúvida, de incertezas, etc. E o Espiritismo aqui entre nós, olha, é uma filosofia que tem uma contribuição fantástica. Portanto, eu acho que a gente precisa experimentar. Sandra, experimentar. Perceber que não tem uma única fórmula para atender os diferentes, vamos dizer assim, as diferentes necessidades de quem procura instituições com o perfil nosso da CEPA. Há um centro espírita agora aqui na rua, uma casa cor-de-rosa. Ela está lotada de segunda a segunda. E é a coisa mais engraçada do mundo, porque do lado desse centro espírita que abriu todo o cor-de-rosa, tem uma charutaria. Então fica uma galera tomando passe e uma galera fumando charuto e tomando. Eu fico imaginando os espíritos ali no muro, né? A dificuldade que tem de para qual lado que eles vão, né? Deve estar uma disputa interessante ali. Mas o mais estranho é que, como o endereço do CPDOC é na minha casa, eu tenho atendido a campainha toda hora para perguntar: aqui é o Centro Espírita Novo? Claro, até agora não tem pipoqueiro, mas em breve vai ter. O que eu quero dizer é que há uma demanda, e é uma demanda não de gente estudiosa, não de gente que fez infância espírita, não de gente que fez mocidade, que fez curso básico, que fez curso de mediunidade, que já leu as obras de Kardec. Tem uma demanda imperiosa chegando. E nós vamos ter que saber se nós somos uma rede aberta ou uma rede fechada, elitista, só para os bons, só para os escolhidos. Acho que é esse o dilema. Eu, particularmente, acho que a gente tem que ser tudo isso. Um espaço para quem consegue estudar, aprofundar, investigar e etc., mas precisa ser também, nós precisamos ser instituições profundamente comprometidas com os desafios do século XXI, que a gente achava que ia ser mas a pandemia, as guerras, né, o radicalismo, o fanatismo religioso, o fanatismo político, tudo que vem junto, né, vai criando um ambiente em que o Espiritismo tem uma baita contribuição. Desculpa se eu me alonguei, eu falei que ia falar pouquinho, mas eu não consigo pensar os desafios, como fazer, sem entender quais são as necessidades que estão pintando. E acho que elas são graves, particularmente no campo dos transtornos mentais. E não estou me referindo a gente que precisa de hospital psiquiátrico, não, ou a medicamento psiquiátrico. É gente que precisa conversar, precisa trocar, precisa ser acolhido, precisa receber afeto, precisa ter uma mensagem de esperança, precisa ter esperança no futuro. E aí não tem igual o Espiritismo. Obrigada, Ademar. Eu acho que o que você falou meio que resumiu o que todos vêm falando aqui, né? Desde a Márcia até a Kátia, o Jailson, todos falaram, né? O Messias, que realmente, nesse momento, a gente está precisando, é uma volta diferente, né?
Só um minutinho, gente, que vai acabar minha bateria aqui. É um retorno diferente, porque nós estamos sentindo essa necessidade. As pessoas que estão nos procurando exatamente por isso. Porque estão procurando alguma coisa, estão precisando conversar, consolar, e a gente está sentindo isso, todos sentiram isso, e estão se preparando para ter esse caráter também, né? Não que vai abandonar os outros, mas a gente precisa ter esse caráter, e acho que nós aprendemos, com essa pandemia, nós aprendemos isso, né? Alexandre, quer falar? Mauro, você queria falar sobre esse assunto? Você quer complementar? Então, é só lançar o meu desafio aqui. Eu acho que a discussão do Adhemar trouxe ainda mais, digamos, o valor de um repensar agora. Né? Porque o que eu estou percebendo é que a gente não deve apenas pensar em voltar para casa. Não deve apenas pensar, bom, agora vamos pegar os cacos aqui, reconstruir e tentar voltar àquela nossa rotina anterior. Não, nós temos que repensar tudo. E repensar o que vamos fazer em casa, o que vamos fazer juntos e o que vamos criar de novo. Então, o meu desafio aqui, que eu queria propor para todos, é o seguinte: sem dúvida, precisamos ter um calendário de atividades integradas da CEPA Brasil, do CPDOC, etc. Mas uma coisa que talvez tenhamos mais oportunidade agora do que tínhamos antes, porque aprendemos um pouco mais, é de desenvolver alguns projetos conjuntos. Então, ao invés do grupo voltar apenas para pensar em fazer, bom, eu quero agora voltar para a minha rotina, ele pode pensar assim: quais são as coisas que eu quero estudar, pesquisar, investigar, e que outros grupos possivelmente poderiam fazer isso comigo? Eu quero desenvolver, por exemplo, um novo método para poder fazer a minha atividade, ou mediúnica, ou de estudos, ou etc. Tem algum grupo que quer fazer uma coisa parecida, que quer desenvolver esse projeto comigo? Eu quero entender um pouco melhor tal assunto, vamos estudar aqui no nosso grupinho. Será que não tem um outro grupo que pode fazer isso? E repare que eu não estou falando coisa do tipo assim, então vou propor para a CEPA fazer um grande evento. Não, é desenvolver algumas atividades, alguns projetos de interesse do meu grupo e que sejam também de interesse dos outros. E aí até entra essa questão trazida pelo Adhemar, acho que de maneira muito preciosa, que é entender as novas demandas que as novas pessoas que chegam também trazem para nós. Talvez a gente possa fazer de maneira colaborativa isso daí. Então, um desafio aí, será que a gente tem condição de dizer daqui a um ano, olha, desenvolvemos alguns projetos novos e criamos coisas novas durante esse ano, com colaboração entre alguns grupos. É isso aí, Sandra. Mais uma vez, muito obrigado por ter esse evento que está muito bom. Obrigada, Mauro. E a gente já vai encerrando na fala do Alexandre, tá bom, Alexandre? Bom, legal. Não, a última coisa que eu falei na segunda-feira foi exatamente isso, né? A gente tem os nossos clientes, né? Eu acho que o espiritismo como um todo tem clientes, né? Eu acho que foi o que o Adhemar colocou, que não são necessariamente as pessoas que frequentam o centro sempre, mas são aqueles que estão acometidos de dificuldades nesse momento e estão buscando apoio, né? E, evidentemente, que o espiritismo tem todas as ferramentas para ajudar, né? Então, eu comparto com essa ideia, acho que é muito legal, né? Não é bem o métier do ICKS, né? A gente até fez isso durante um período em que a gente tinha sede, tinha local de exposição, né? Com gabinete psicomediúnico, em que a gente atendeu muita gente que não estávamos em crise humanitária nem em guerra, mas os problemas humanos eles estão aí o tempo todo, né? E se você se organiza para ajudar, as pessoas vão procurar ajuda, especialmente se for gratuito. Então aí eu acredito mesmo que a doutrina espírita é esse ferramental, tem esse ferramental, né? E é isso aí, vamos para frente, né? Mas eu gostaria só de citar um exemplozinho do que o espiritismo pode fazer. Quem é do grupo da CEPA acompanhou um drama que aconteceu, eu vou manter o anonimato da pessoa, porque é assim que a revista Flama Espírita escreveu, né?
agora ficou Erivelto, eu não falei Erivelto, não tem jeito. O primo do Erivelto que estava na França e perdeu a consciência lá, teve uma crise psicológica no aeroporto, né, embarcou para o Brasil, ficou perdido na França por alguns dias. E houve uma ação muito interessante, sob o ponto de vista espírita, que foi a utilização de uma vidente que faz parte do Centro Espírita do Barcelonês, lá, do pessoal lá, e que ela interagiu com a família, com o grupo de brasileiros que estava ajudando, e localizaram a pessoa na França, né? Então, acho assim que o espiritismo, além de tudo isso que a gente fala, ainda tem outras ferramentas que podem ser utilizadas, aí, que podem ser desenvolvidas. Só para mostrar que a gente não pode fazer muita coisa mais do que a gente faz. Parabéns a todos. Com certeza, Alexandre. Eu acho que já estamos chegando aqui, finalizando, né, o nosso evento. Acho que saímos daqui hoje com algumas propostas, né, algumas proposições, algumas reflexões. Acho que ganhamos todos muito, né, com essa experiência aqui entre nós. Eu queria agradecer ao Jailson por ter, né, mais uma vez, nos organizado, nos motivado, ter agilizado, né, nosso fórum. Ele está sempre à frente, e obrigado pelo seu dinamismo, Jailson. Agradeço a presença de todas as casas, a participação de todos, né. Agradeço também aí as nossas amigas Ivone e Rita, que estão sempre nos apoiando na parte técnica, e acho que foi muito bom para todos nós. Eu acho que nós concluímos o fórum, vai estar gravado, a gente está fazendo a edição, e depois nós vamos disponibilizar para todas as casas o link, que vai estar publicado no YouTube, do YouTube da CEPA Brasil, tá? E a gente vai divulgar, então, o link para todos, tá bom? Gente, muito obrigada, acho que foi um sucesso. Vamos manter os nossos contatos, vamos fazer aí a nossa programação, junto com o Jailson, para a gente manter essa mobilização do nosso grupo. Quem sabe trazer outros grupos, ampliar a participação. E, no mais, fica o nosso abraço. Alguém quer falar mais alguma coisa para encerrar? Jailson, Alcione, palavra aberta. Vamos lá. Eu queria convidar a todos para participarem no dia 21 de maio, um encontro da CEPA Brasil com alguns coletivos, então, que são amigos da CEPA. Serão dois eventos, um 21 de maio e o outro 25 de junho, um sábado, às 15 horas, para que vocês conheçam os coletivos e que a gente troque essas experiências. Então, seria muito legal que todos participassem para essa troca de experiência. E a outra coisa que eu queria também convidar a todos é que a CEPA, através do grupo de investigação, está elaborando um formulário com questionamento sobre identidade de gênero, e que a gente quer pesquisar mediunicamente. Então, estamos no fim de fechar esses formulários e vamos disponibilizar a todos os centros que tenham interesse em fazer essa pesquisa mediúnica que participem. Então, eu também conto muito com todos vocês. Ok, Alcione, muito obrigada. É muito importante a divulgação, né? Que isso seja divulgado. Aí está o grande papel do CKS, viu, Alexandre? Vocês têm um grande papel nesse momento, que a parte virtual é mais com vocês. A gente vai fazendo a nossa parte presencial lá, né? Tá bom? Gente, Jacira também presente, muito obrigada pela sua participação. Grande abraço a todos. Estamos terminando no horário, conforme o Jailson nos recomendou. Tudo certinho, Jailson. E um grande beijo, um grande abraço a todos. Vamos dar tchau para o Facebook. Vamos encerrar. Força, né, gente? Força e vontade. Boa noite a todos. 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 Gente, muito obrigada. Obrigada, Walter, Messias, Miriam, Odair. Obrigada, boa noite a todos.
Foi ótimo. Beijo grande. Muito bom. A gente pode depois, Jailson, fazer uma reuniãozinha para a gente conversar.